Olá, sejam bem-vindos ao DidoCast, nosso programa de entrevista no portal Dido, seu novo site de notícias na web. Acesse o portal Dido, anote aí, www.portaldido.com.br. Tem também o portaldido.com. Coloca lá entre os seus sites favoritos. Antes de apresentar nosso tema e nosso convidado, eu gostaria de destacar nossos parceiros no DidoCast. Em primeiro lugar, o Sicoob RN, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Ser Sicoob é ser dona, ser dono, participando das decisões e resultados da sua cooperativa financeira. Não esqueça, hein? Sicoob. Seturne RN, você sabia que o Circular do Campus está completando 27 anos e teve seu início na antiga empresa Cidade do Sol? Eu não sabia. Até hoje, o Circular do Campus serve sem custos milhares de estudantes, professores e colaboradores da UFRN. Todos utilizam transporte com 8 ônibus em 4 roteiros. São mais de 200 viagens nos dias úteis durante o período escolar. Mais um serviço das empresas de ônibus à educação do nosso estado. Essa mensagem do Seturne. Senac RN, não deixe de estudar um novo idioma, hein? Pois é. No Senac RN você aprende inglês, espanhol, francês, alemão e também italiano. Se você ainda não é aluno Senac, fique ligado. Planeje seu futuro e amplie suas oportunidades de trabalho. Acesse www.rn.senac.br ou entre em contato pelo telefone WhatsApp 4005 1000. E Fierne, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Fierne apresenta o Núcleo de Ação e Pensamentos Estratégicos Mais RN. Com o Mais RN você conhece os dados econômicos, as oportunidades de negócios e os melhores projetos para o desenvolvimento do nosso estado. Além de ficar por dentro das ações, iniciativas e investimentos setoriais, além de diagnósticos sobre o mercado e a economia do Rio Grande do Norte. Conheça o Mais RN, acesse o site maisrn.fierne.org.br. Fierne, pelo futuro da indústria. O tema deste episódio é a eleição para senador. Estamos na série de entrevista com os candidatos ao Senado da República. Vamos apresentar agora o nosso convidado. Rafael Uete da Mota, 36 anos, nasceu em Natal. Formado em Engenharia de Produção na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez mestrado em Administração Pública na Instituição Brasiliense de Direito Público. Rafael Mota foi vereador de Natal, secretário estadual de Juventude, exerce o segundo mandato de deputado federal. O mandato de Rafael é campeão de projetos. São mais de 100 nas áreas da educação, inclusão social, direito das mulheres, das pessoas mais humildes e direito do consumidor. O jovem político potiguar tem forte atuação municipalista. Filiado ao PSB, Rafael Mota é candidato a senador da República. Obrigado por sua presença aqui no DidoCast. Obrigado, Diógenes, pelo convite, viu? Parabéns aqui pela estrutura, muito bacana. Ficou legal o vídeo aí, parabéns com a locução, né? Mais do que... Mas a história é a sua, né? A locução bacana. Obrigado pelo convite, pelo DidoCast, viu? Vamos marcar 40 minutos, que é o tempo que a gente reservou para todos os convidados nessa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Na sequência, a gente bate o nosso papo. Vamos lá. Eu começo essa nossa conversa com a notícia que o Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da ação do seu adversário, Carlos Eduardo, contra a sua participação nos eventos da campanha da governadora Fátima Bezerra. Esse entendimento do Ministério Público deixa-o tranquilo, mais à vontade para o senhor continuar participando dos eventos da governadora? Na verdade, eu já estava tranquilo, porque eu estou num lugar que não é estranho para mim, né? Eu não sou estranho nesse ambiente, né? Até porque a gente já dá sustentação para o governo Fátima desde 2018, né? Tenho amizade com ela desde anteriormente, né? Desde 2011, quando eu fui secretário de Juventude e tive um bom contato com a governadora Fátima. E tenho muitos amigos do PT,
desde muito tempo, né? Desde a militância de juventude, passando também pela Câmara de Vereadores. Tive um bom entrosamento, por exemplo, com Lucena na Câmara Municipal, depois em Brasília com colegas do próprio PT. Então, não é um canto estranho para mim, pelo contrário, né? Na verdade, eu me surpreendi porque eu acho que o candidato que procedeu com essa ação, na verdade, adotou um posicionamento do candidato que ele ajudou a eleger Bolsonaro, né? Desrespeitando a democracia, buscando realmente a sobrepujança, né? Já que não pode sair às ruas, não consegue ir até o povo, quer impedir a nossa participação e esquece que existe o direito de ir e vir, existe a democracia, existe o direito de pedido de voto. Eu acho que, na verdade, Carlos, ele quer me impedir de fazer uma campanha para Lula mesmo, para impedir que ele faça esse jogo duplo que ele está fazendo. O senhor Isso é uma ameaça. se sente perseguido por Carlos Eduardo? Não, de forma nenhuma. Não tenho nenhum tipo de receio, de medo, de perseguição, não. Pelo contrário. Acho que, na verdade, isso demonstra basicamente um medo que ele tem da nossa candidatura. Ele teme, então? Do meu ponto de vista, sim. Acho que está externando uma temerosidade em relação ao nosso crescimento, né? Saber que ele tem que justificar o ambiente que ele está pertencente, ele tem que justificar a incoerência que ele participou, e eu não tenho que justificar nada, eu estou num ambiente que eu me sinto confortável, tanto que o próprio PSB nacional faz uma composição com Lula, a nível nacional, indicando o próprio Alckmin como candidato a vice, então eu não vou pedir licença para ser ninguém, para pedir voto para Lula e para a governadora Fátima. Aqui neste programa, Carlos Eduardo disse que o senhor só quer saber do PT quando o PT está por cima. Lembrou que o senhor votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que o senhor encara esse tipo de crítica, esse tipo de questionamento do seu adversário, no caso, Carlos Eduardo? Eu acho que me parece que ele está olhando para um espelho, né, quando ele me critica, né? Eu acho que, na verdade, palavras como oportunismo, como pessoalismo, como pensamento pessoal, vantagens pessoais, eu acho que isso diz muito a respeito dele e sua história política. Essa questão do impeachment, eu acho que ele realmente está muito tempo fora do parlamento, talvez não entenda muito de parlamento, mas o impeachment em si, ele é votado pelo Senado, na verdade não é nem pela Câmara. A Câmara abre um processo de investigação e, consequentemente, o Senado que vai... O julgamento é no Senado, isso. Mas a abertura do processo no Congresso Nacional é pela Câmara dos Deputados. E, a partir daí, o impeachment é feito pelo Senado. Então, é interessante, talvez, ele analisar quem foi os senadores que votaram pelo impeachment da presidente Dilma. Mas eu tenho total tranquilidade de dizer, Jorge, que não foi um momento feliz na minha história política. Não foi. Eu acho que a gente está aqui sempre em evolução, a gente está aprendendo realmente, evoluindo, porque eu imediatamente vi realmente o que se tornou o Brasil naquele momento, que foi a vinda de Temer para o poder. E aí que começou esse movimento de reforma, né? As reformas, principalmente a reforma trabalhista. E foi nesse momento que eu puxei o freio de mão e fui para a oposição. A coragem que então, você só tem... admite que errou naquele momento, naquela votação do impeachment da presidente, da ex-presidente. Não foi um momento feliz no meu currículo político, né? Tanto que naquele momento, como eu disse, eu puxei o freio de mão e fui para as fileiras da oposição. A coragem que você tem que ter é de ser oposição. Esse é o momento de coragem. Por exemplo, muitos deputados que votaram pela abertura de investigação naquele momento foram para a base de Temer, né? Então, assim, o MDB em si também foi aquele que basicamente ali foi quem criou a origem desse impeachment, né? Inclusive com o próprio presidente à época, né? Eduardo Cunha. Então, eu acho que primeiro ele tem que dar uma olhada na história, entender um pouco para saber como é que foi. Tá, mas para entender esse momento, eu acho que é uma boa oportunidade de perguntar o que é que lhe levou a votar pelo impeachment da presidente Dilma. O que pesou para a sua decisão naquele Primeira momento? coisa foi a questão partidária. O partido fechou questão em relação àquele momento de fazer essa abertura de investigação. Foi um momento partidário que a gente teve que seguir a orientação partidária. E também foi um momento de um apelo momentâneo daquele social em relação à questão de se saber o que estava acontecendo. Obviamente que teve um momento político também, uma situação política momentânea naquele instante. Mas eu vi imediatamente que tinha sido um erro e, como eu disse, fui para as fileiras. Então o senhor foi na onda naquele momento? Não fui da onda, não. Basicamente, a gente teve uma discussão interna dentro do partido, né, do partido que nós fazíamos parte, e o próprio partido caminhou junto nessa questão da abertura da investigação, e em seguida nós estivemos, inclusive, rompendo com o governo Temer, tanto que eu votei depois pela abertura da investigação do governo Temer. Se tivesse de Bolsonaro, também teria votado pela abertura da investigação. E os deputados que ficaram na base do governo Temer, do nosso partido, do PSB, acho que foram 11, todos eles foram expulsos do partido. Tanto que, imediatamente, na eleição seguinte, em 2018, dos 11 que foram expulsos, apenas um se
elegeu. Então, quer dizer, naquele momento a gente realmente cometeu um equívoco e o que cabe a gente é corrigir os erros e aceitar e realmente evoluir politicamente. Tá, a gente sabe que um processo desse de impeachment, a admissibilidade primeira é da Câmara dos Deputados. Mas por curiosidade, me veio a curiosidade agora, como é que o senhor votou aqueles encaminhamentos em relação ao presidente Temer? A Câmara... Todos favoráveis à investigação, da mesma forma. O senhor votou também a favor? Eu tive um momento de participação no governo Temer. Tive um momento quando eu vi que estava indo por um caminho que era sem volta, um caminho reformista, eu dei meia volta imediatamente. Tanto que foi quando eu encontrei com Fátima, quando eu encontrei com deputados, principalmente da oposição, onde nós estivemos nas mesmas fileiras contra o governo Temer. O senhor está falando muito da questão, daquele momento reformista. O senhor era contra as reformas que foram sugeridas, as que foram Previdência, a trabalhista. Totalmente. Tanto que se não fosse a oposição, teria sido muito pior em alguns pontos. Então a gente realmente teve que unir a oposição totalmente em torno de uma tentativa de se frear o que estava acontecendo. E eu me lembro que a gente estava realmente num caos político absurdo. Inclusive, o próprio presidente Temer estava enfrentando um problema absurdo, porque a gente viu realmente que estava indo por um caminho que era absurdamente de retirada de direito de trabalhador, de retirada de direito do aposentado, e a gente estava preocupado com isso junto com a oposição. Tanto que boa parte do partido, eu acho que um terço do partido, ficou na base de Temer. A gente expulsou sumariamente 11 deputados. Qual é o partido que quer perder deputado? E a gente fez isso porque a gente não era um partido de centrão, como tentaram encaixar alguns parlamentares. E a gente realmente teve esse momento de expulsão desses parlamentares. A governadora Fátima tentou demover o senhor da candidatura ao Senado. Como é que se deu esse processo? Acho que também seria uma boa oportunidade de o senhor contar a quem diga que o senhor manteve a candidatura, mesmo depois de saber que a governadora tinha fechado a aliança do PT com o PDT, no caso, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Conta pra gente como é que foi que se deu esse processo. Na verdade, isso foi construído com o tempo, sabe, Diógenes? É bom historiar isso. Desde um princípio para a gente entender como é que foi, porque existem algumas narrativas que não se sustentam por fatos daquele momento. Essa palavra está na moda hoje, narrativa. Narrativas, né? Pois é. Mas aí o que aconteceu foi que desde agosto de 2021, veio com a vinda do presidente Lula aqui a Natal, a gente organizou, foi convocado uma reunião com o PSB, inclusive na época foi eu e o deputado Souza, estivemos presentes junto com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, junto com membros do governo do estado, junto com a governadora Fátima e o próprio presidente Lula, onde a gente externou que estava existindo uma tentativa do nosso partido de lançar uma candidatura presidencial, e eu disse que o Diretório do Estado do Rio Grande do Norte, juntamente com os deputados estaduais, juntamente com alguns estados do Nordeste, majoritariamente o Nordeste e o Norte, e alguns estados do Centro-Sul e Sudeste também, queriam realmente que não se ensaiasse candidatura. Era um momento não era de se ensaiar. A gente tinha que ter realmente uma preocupação com a democracia e não ficar ensaiando candidaturas para depois, num segundo momento, fazer composições. Então, a gente estava tentando fazer essa defesa e eu também externei que o nosso nome poderia ser um nome para disputa de Senado. Então, visto que o senhor já deixou claro naquele momento que poderia disputar o Senado. Sim, eu disse, olha, se o nosso nome for um nome que ajude a fazer esse enfrentamento ao bolsonarismo aqui no Rio Grande do Norte, a gente vai estar à disposição. E a partir daí houve outros encontros com setores do governo, com a própria governadora, que a gente externou novamente essa vontade, inclusive junto com o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico da época, Jaime Calado, que também pleiteava um espaço de vice-governador. E eu externei para ele, disse, olha, governadora, eu e Jaime, a gente está aqui à disposição e a gente... Se Jaime for candidato a vice-governador, a gente se sente contemplado, e Jaime da mesma forma que se Rafael tivesse sido indicado pelo PSB a compor essa disputa de Senado, também se sentiria contemplado. Mas o senhor sabia também que a governadora estava tentando articular uma aliança com o MDB e com o PDT. Isso. Tentando, inclusive, anular aí um possível adversário potencial dela na disputa de governo. Na verdade, o que eu estava acompanhando na época é que o PDT, através da figura de Carlos Eduardo, estava tentando ser candidato pelo grupo oposicionista. E isso estava bem encaminhado. Teve até naquele período de férias, né, das reuniões lá dos alpendes, né, de Pirangi, etc., e estava tendo um contato muito direto com os setores oposicionistas naquele momento, para ele ser o candidato... No início desse ano. Exatamente. E estava realmente ali fazendo uma articulação para ser o candidato oposicionista contra a governadora Fátima, tanto que vários twitters naquela época, né, as críticas, etc.
E o que me consta foi que do dia para a noite ele tinha uma reunião novamente para definir que realmente seria o candidato e na verdade, ao invés de ele ter ido para essa reunião, ele foi fechar um acordo com a governadora. Então, assim, não tinha ciência de nada. Eu não tive ciência naquele momento, o PSB não foi comunicado. A questão da composição com o MDB também não passou em discussão junto com o PSB. O PSB não sabia que estava tendo essa composição, tanto que foi uma decisão nacional. Me parece que existia um acordo de Lula com o MDB do Nordeste e o candidato, né, Walter Alves, deputado Walter Alves, foi a Brasília, onde fez essa composição e saiu de lá já afirmado como ser candidato a vice. Que ele também me consta que estava pleiteando também uma candidatura a vice também de um sistema oposicionista e acabou vindo para a base da governadora Fátima. É uma estratégia que eu respeito, eu tento entender, mas assim, eu discordo como não seria a estratégia que eu adotaria. Se me consultasse, falaria que não seria uma boa estratégia, porque eu acho que, do ponto de vista de trazer alguns nomes e alguns partidos, poderia trazer, de certa forma, uma rejeição pelo discurso histórico que era adotado, de certa forma. Mas eu acho que a governadora acabou ouvindo ali uma minoria que a cerca, acabou comprando essa ideia, assim como também talvez tenha sido um erro lá atrás ter apoiado, por exemplo, o Robson Faria, e o PT e alguns setores do PT também fez o meia-culpa. E eu acho que isso vai acontecer talvez no futuro próximo. Não é que eu torça contra não, mas a minha opinião é que não seria necessário fazer esse tipo de acordo nesse momento. Um acordo que tem que se explicar muito, Diógenes, não é um acordo bem feito, né? Como é que você vai trazer esse setor? Eu entendo que existe uma composição de tentativa de se ganhar a eleição e tem que passar por cima, às vezes, de certo orgulho, tem que passar por cima de diferenças, óbvio, concordo plenamente. Assim como a gente faz isso, às vezes, no interior, a gente junta oposições, o que é normal. O PT mas não ia ganhar, aliás, nenhum partido aqui do Rio Grande do Norte vai ganhar a eleição sozinho. Vai ter que compor. Não sozinho, mas... Aliás, todos esses políticos já foram adversários, já foram aliados em vários momentos com nos toda certeza. anos. Mas, ao mesmo tempo, também você não precisa fazer qualquer tipo de acordo para ganhar. Você tem que fazer o esforço máximo, mas você não precisa fazer de tudo para ganhar uma eleição. No momento que você vê, do meu ponto de vista, você vê Lula, né, em patamares aí já de 50%, e Fátima seguindo ali também, alcançando patamares de 40 e poucos por cento, já a gente torcendo e trabalhando para ter um primeiro turno, né, obviamente, mas você vê que ainda existe uma rejeição, talvez tenha sido por essas composições, né? Do jeito que o senhor fala, a governadora errou? Eu acho que ela cometeu um equívoco, talvez lá atrás, de certa forma, para tentar realmente, talvez, aí abafar a oposição, que é interessante. É uma estratégia que, como eu disse, eu tento entender. Mas não seria o que eu faria. Como eu volto a dizer, a própria militância às vezes não consegue entender. Você vê que a governadora às vezes ela tenta explicar para fora essa tentativa de união, essa união por quê, qual razão, assim como também existem uniões, como por exemplo Lula está fazendo com Alckmin, assim como Lula tem feito com, por exemplo, com o MDB do Nordeste, feito com famílias tradicionais, com pessoas tradicionais do Nordeste. Isso é normal, eu até entendo, eu tento entender, mas eu não sei se seria necessário isso para poder vencer a eleição. Qual o papel do Diretório Nacional do PSB na sua decisão de disputar o Senado da República no Rio Grande do Norte? Por que eu estou perguntando isso? Porque apesar de Alckmin ser o vice de Lula, PSB e PT não se entenderam nessa questão da federação. O PSB exigia, por exemplo, o apoio do PT em vários estados e houve resistência, não houve entendimento em alguns estados. E me parece que, por exemplo, a candidatura de Molon no Rio, a sua candidatura aqui, ela tem a mesma gênese, ela tem o mesmo sentimento, até de enfrentamento do PSB com o PT. É isso mesmo, é por isso que eu pergunto, qual é o papel do Diretório Nacional? A questão, você tocou no assunto da federação, talvez seja importante a gente externar isso. A federação é um instrumento interessante, né? Principalmente para partidos menores, né? Digamos assim, para partidos menores terem uma sobrevida e terem talvez uma guarida, é importante ser ajustado de repente como partidos maiores. A questão da federação, na verdade, não prosperou porque parte do PSB, uma boa parte do PSB, a gente viu que a questão da federação seria necessário ter alguns momentos, principalmente na composição do estatuto da federação, saber quem é que teria a palavra final. E a gente houve um descompasso, principalmente entre o PSB e o PT, que eram os maiores partidos da federação, na relação em alguns momentos decisórios. Por exemplo, se o PSB fizesse um veto em relação a alguma decisão, seria acatado? Ou se realmente teria a maioria? Porque no momento que você entra na federação, teoricamente você vai ter os maiores que vão dominar aquela federação. E era o que estava acontecendo. Então a gente achou por bem não fazer parte da federação. Até porque a gente estaria também aí preso em alguns momentos, teria eleições municipais que vão passar por isso. Então tudo isso talvez gerasse um certo impasse. E do meu ponto de vista foi até bom, porque a gente
passa a caminhar, talvez, em situações que não necessariamente a gente precisa concordar com tudo. Às vezes, você ser parceiro não significa você ser subserviente, mas ser parceiro significa você também fazer críticas construtivas para poder melhorar todo um conjunto. E, principalmente, também dar autonomia a nós. Então, essa questão da autonomia da eleição do Senado é uma das. Então, temos autonomia partidária, como tem o diretório do Rio de Janeiro, como tem, por exemplo, de Pernambuco, como vai ter o da Paraíba, por exemplo. Não foi questão de concessões momentâneas. Essas concessões foram feitas à parte da federação, como tem sido feito, por exemplo, em Pernambuco, onde o presidente Lula apoia o candidato Danilo Cabral, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o PT da Sustentabilidade é o candidato Marcelo Freixo, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não houve composição. Mas lá Molon é um problema sério. Mas né? Molon ele teve autonomia para isso. É um caso sério, mas o candidato, como eles fizeram o rearranjo, foi o candidato do PT que está em níveis baixos. Quase não sai a aliança lá, PT, PSB. Mas como Lula deu a palavra, isso acabou... O que não é o caso parecido com o Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte não teve nenhum tipo... Na verdade, o Rio Grande do Norte, o que é incompreendido pelo PSB nacional é a questão de se apoiar uma pessoa que não dá o suporte político para Lula. Uma pessoa que é de um partido que não está coligado com... Mas ele já está... Parece que Carlos Eduardo já está fazendo o L de mas está um L meio Lula, mal feito. Está parecendo mais com a arminha de Bolsonaro. Eu acho que ele lembrou de 4 anos atrás e deu uma ensaiada. O C do Ciro e acabou... Então, assim, o que o nosso partido não entendeu, o Diretório Nacional, foi isso. Como é que vocês vão dar sustentação política, apoiar um candidato que era bolsonarista, agora vota em Ciro e sequer está pedindo voto para Lula ou para a chapa Lula-Alckmin. Então, essa diferença que existe, né, aqui no Rio Grande do Norte. Vamos deixar de falar de Carlos Eduardo, mas eu queria saber sua impressão. Não, mas é o assunto no noticiário, essa questão da ação para impedir que você participe. Antes da gente falar do seu outro adversário, Rogério Marinho, como é que é o clima quando você encontra com Carlos Eduardo aí pelas agendas aí? Já teve encontro de vocês dois em alguns municípios. Como é que é? Pinta um climão? Né? Eu sou da paz e amor total. Eu não tenho diferença nenhuma com ninguém. Você tem cumprimentado ele, dá um abraço? Sempre. Educação em primeiro lugar, sempre ele tem correspondido? Ele dá uma olhada meio feia, mas... Não, eu sempre cumprimento, eu não tenho isso Eu acho que a discussão fica no campo político, ideológico, partidário, né? Na agressão, isso não leva essa mágoa, amargura. Vai virar ódio nem inimizade, não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Qual a sua impressão do outro adversário competitivo, que é Rogério Marinho? Estou perguntando porque são os dois que estão aí nas cabeças, juntamente com você, que é uma terceira candidatura competitiva. O candidato Rogério... O candidato Carlos, só para a gente ter uma dimensão, é um candidato que ele é uma incógnita, né? A gente não sabe como é que vai ser o seu ser político, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outra, acorda de um jeito. Agora já o candidato Rogério Marinho, ele é bolsonarista, ele defende o candidato dele, ele mostra, ele não esconde o candidato dele, ele tem lado. E ele sabe, agora ele tem sido, de certa forma, até inteligente, porque ele não tem demonstrado... por exemplo, a questão do que ele fez com o brasileiro, que foi realmente o sacrifício do trabalhador e do aposentado, né? Não estou falando aqui que a questão das reformas não deveriam existir. Eu acho que a gente evoluir em legislação é importantíssimo. Agora, retirar direitos, jamais. Rogério foi relator da reforma trabalhista pelos deputados e, na reforma da Previdência, ele era o secretário de Previdência durante essa votação no Congresso Nacional, já no governo do presidente Bolsonaro, né? Exatamente. Ele fez como relator da reforma, né? A gente sabe o que aconteceu, né? O trabalhador começou a ter as pessoas começaram a ter o direito a não pagar o salário mínimo, que era um direito já garantido, né? A questão de vários direitos trabalhistas que foram realmente ceifados. Se não fosse a oposição, talvez a gente teria tido uma reforma muito pior. E aí o próprio eleitor do Rio Grande do Norte não reconheceu o que ele fez, né? E tanto que ele ficou em segundo suplente. E aí veio a questão da reforma trabalhista, etc. Trouxeram de novo à tona para o governo de Bolsonaro. E aí ele fez a reforma da Previdência, que também era mais uma vez mais um golpe contra o brasileiro, né? Só que ele não coloca isso na propaganda dele, né? Então, assim, ele vai levar essa pecha dele, é uma pecha que as pessoas sabem.
Ah, Rafael, da sua cabeça? Não, porque eu converso com as pessoas e, querendo ou não, as pessoas reconhecem e sentem na pele o que aconteceu, né? O banco de horas, o próprio teletrabalho, a questão enfim, trabalho intermitente, terceirização, tudo isso foram precarizações que trouxe para o trabalho e houve uma promessa de criação de empregos de mais de 5 milhões por ano. Cadê esses empregos? As pessoas continuam desempregadas, a gente voltou ao mapa da fome. Vai ter aí uma geração daqui a 25 anos, mais ou menos, de quase 30 milhões de brasileiros que não vão ter direito sequer à aposentadoria. Ah, Rafael, então que poderia ter sido cobrado as dívidas dos grandes devedores da nação, das empresas e tal, talvez seria uma forma de atenuar, entendeu? Mas sempre vai se mexer no lado mais fraco da corda, que sempre vai ser o trabalhador que recebe um salário mínimo aposentado mais baixo. No caso, aliás, das duas reformas, caso aconteça mudança no Palácio Planalto, cabe revisão dessas duas reformas? Total. Só acredita nisso? Eu acredito e acho que a gente vai ter que batalhar por isso, né? Eu acho que a gente vai ter que trabalhar por menos precarização do trabalhador. A gente está acostumado, alguns políticos, a ver as pessoas como eleitores, como números, né? Só que ao lado de cada trabalhador desse tem uma história de vida, tem uma família, tem suas dificuldades, tem seus anseios, tem os seus sonhos. Aí não pode simplesmente chegar e fazer o que aconteceu, o que ele fez, e simplesmente ficar impune ou imune, ou então, de certa forma, não tem nenhum tipo de repercussão. Por isso que a nossa candidatura vai de encontro a isso. Eu me lembro que a gente saía às ruas nessa composição de Senado, e a gente estava muito bem, politicamente falando, na nossa pré-campanha de deputado federal, né? A gente tinha dobrado uma base política, eu consegui me reeleger em 2018 com toda a dificuldade do mundo, tinha 11 prefeituras pequenas, né? Estava aí numa disputa com ex-senadores que estavam descendo de Senado para ser candidato a deputado federal, filho de governador, deputado federal que já estava com 2 mandatos da base de Temer, e eu contra Temer, contra o governo do estado, com 11 prefeituras, consegui ser o candidato à reeleição mais votado. Então, acho que eu estava no caminho certo, sendo um reformista, no centro da base de Temer, acho que tudo isso... Há quem diga que o senhor saiu da disputa de deputado federal para facilitar a vida, por exemplo, de um novo colega de partido, que é o Henrique Eduardo Alves. E o senhor resolveu disputar o Senado para abrir caminho e não bater esteira para o Henrique. Mas eu estou colocando legal. Que a gente escuta isso, né? Olha, já escutei tanta coisa. Falaram que falaram que Rafael Mota, ele está ensaiando ser candidato a senador para ter mais espaço do governo. Que ele quer ser candidato a prefeito em 2024. Não tenho vontade nenhuma. Que ele não tinha condições de ser reeleito. Eu dobrei minha base política. A gente ia aumentar um pouco a votação, porque a gente já criou uma liderança política, que ele estava ajudando Rogério Marinho. Não, essa candidatura de Rafael Mota é para ajudar Rogério Marinho, combinada com ele. Eu jamais moveria uma palha para manter Rogério Marinho em qualquer espaço político que fosse. Porque eu sei onde ele estiver, politicamente falando, ele vai ser um desastre para o trabalhador e para o aposentado. O que eu puder fazer para ele não ocupar os espaços políticos, eu farei, como é a questão da disputa do Senado. Eu não ia conseguir ficar sossegado se eu ficasse na minha posicionamento e deixando 2 ruins disputarem e ver quem é o menos pior. A gente tem que escolher o melhor. Outra coisa que a gente ouve, né, e ouviu mais nessa fase de pré-campanha, eu cheguei até a fazer algum comentário nesse sentido. A gente sabe que num estado como o Rio Grande do Norte, a candidatura majoritária de governo, ela está muito atrelada à candidatura de Senado. Ao se lançar candidato ao Senado, sabendo do acordo da governadora com Carlos Eduardo, o senhor não teme e não analisa que isso poderia prejudicar a reeleição da governadora? O senhor chegou a pensar nisso? Mas por que prejudicar? Eu acho que não. Acho que não vejo prejuízo, pelo contrário. Foi colocado isso em algum momento. Mas ela não vai ter, teoricamente, 2 candidatos pedindo voto para ela. Quer dizer, eu falo por mim. 2 candidatos pedindo voto para ela que ela ascender de novo ao governo. Que reforça isso? Pelo contrário, são 2 candidaturas majoritárias, teoricamente. É o meu ponto de vista, na verdade, e até porque o candidato dela está na frente, não é isso? Então não estou atrapalhando ninguém. Olha, eu não tenho que explicar nada a ninguém. A incoerência não está na minha candidatura, gente. Toda hora coloca, Rafael, que não sei o que você acha que a governadora... Eu acho que a governadora tomou uma posição, já foi tomada, e agora daqui para frente é pensar lá na frente. Eu vou pedir voto para Lula, para a governadora, porque eu acredito no projeto dos 2. E não vou pedir licença para essa história de ação da coligação, mas ela foi, claro, que a gente sabe que foi proporcionada pelo seu adversário, ela não estremeceu seu entendimento político com a governadora Fátima, não? Não, ela não tem partido nisso. Não houve estremecimento com Fátima. Ela não tem partido nisso.
eu teria estremecimento se ela não quisesse que eu estivesse perto dela, como eu estou desde 2018, pedindo voto. Ela separou isso? O que me consta, eu não tenho, a gente tem se cruzado pouco. Ela está na correria dela, eu na minha correria, ainda ela como governadora, despachando, eu como deputado tendo sessão e no meio de campanha, o dia curto, então a gente está se encontrando pouco. Mas eu tenho certeza que ela não me quer longe dela, não. Pelo contrário. Acho que sempre fui um aliado, fui defensor da governadora, fui coordenador de bancada, ajudei mandando emenda para o Estado, mandei uma emenda de 40 milhões de reais para a segurança pública, para o Estado executar, mandei viatura policial, ajudei o Corpo de Bombeiros, ajudei o ITEP. Eu acho que tudo isso mostra a participação que nós temos no governo. Mandei dinheiro para comprar vacina através de emendas parlamentares, entendeu? Enquanto isso, estava Carlos Eduardo dizendo que ela não conseguia administrar uma birosca. A incoerência está nele. Eu acho que, como eu disse, eu acho que talvez um invasor aí da chapa, talvez seja ele. Gostaria de saber sua opinião sobre orçamento secreto, esse instrumento que dá muito poder ao Congresso Nacional nessa relação com o Executivo. Orçamento secreto. Olha, o orçamento secreto foi criado, inclusive, com a votação contrária da nossa parte, as famosas RP9. É um orçamento onde um relator, que é um deputado federal ou um senador, ele vai fazer uma alteração do Orçamento Geral da União através de uma emenda. A emenda é como você realmente emenda um orçamento e a partir dali você vai destacar para tais ministérios, você vai mandar tais recursos de tais valores, só que não se indica qual é o parlamentar. É a tal emenda do relator, que tem esse nome de fantasia, orçamento secreto, né? É o cara que é da base, vai lá conversar com o relator, eu tô aqui, me bota aí 20 milhões para a pasta tal. E geralmente não é MDR. Não diga ninguém que fui eu não que mandei não para não causar ciúmes. Geralmente é o MDR, que é o ministério o qual o ex-ministro Rogério Marinho fazia parte, né? Que foi super bombado, né? Em relação às próprias emendas RP9. Ou então o Ministério da Saúde, salvo engano. Então, assim, foram esses ministérios que eles tiveram esse fortalecimento. E aí é o cara que vai mandar os seus 10 milhões a mais. Geralmente o deputado federal, o senador, ele tem nas emendas impositivas geralmente 16 milhões, dependendo do que for o orçamento da peça orçamentária, 16, 15 milhões, às vezes dependendo do corte. E além tem as coletivas só também, que, né? Isso, as de bancada. Só que aí o que acontece é que realmente tem deputados que, ao invés de terem 16 milhões de emenda, eles vão direito a ter 30, 40, 50 milhões de reais. Ou seja, só que teve gente que liberou assim, 200 milhões de reais esse ano. Pois né? Digamos assim, você acaba tendo, de certa forma, acaba sendo um jogo injusto com quem é a oposição, porque a oposição geralmente não vai ter direito a esse tipo de benefício, né? E são emendas que não têm autonomia. Você vai dizer lá, prefeito, estou mandando a emenda, sou eu, viu? E a grande questão é a transparência, né, candidato? Esse é o perigo que a gente tem que ter, mas eu acho que é um instrumento que criou ali para dar uma sobrevida, principalmente para quem é da base, né? E a gente espera que isso aí acabe, né? O seu candidato à presidência da República, Lula, disse que vai acabar com o orçamento secreto. Ótimo. O senhor vai votar a favor do fim do orçamento secreto? Totalmente, assim como eu votei como uma não criação. Candidato, vai ter golpe? De qual sentido? Não, golpe o senhor teme as manifestações de 7 de setembro. Eu estou com medo de golpe físico. Estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro? Eu estou com medo do golpe físico, realmente. Físico? Né? Dos dois lados. A gente está num país dividido, né? Um país dividido ao meio. As agressões. Ontem tentaram ambas as partes. Já teve assassinato de petista. Já teve ontem, um cara tentou jogar um objeto no próprio presidente Bolsonaro. Acho que violência não gera... A discussão não é essa. A gente tem que, antes de tudo, colocar o livrinho lá da Constituição, da democracia, embaixo do braço, saber o que a gente tem de direito. Se você discorda de mim, Diógenes, não tem problema, a gente vai conversar. Pode ser que você me convença, pode ser que ninguém se convença, mas a agressão nenhuma... Né? É o respeito, e é ouvir. Ninguém quer ouvir, todo mundo quer xingar, falar o que quer, o que não quer e sair fora. Eu acho que é isso que cria problemática no nosso país, um país dividido por um presidente que ele fomenta esse tipo de divisão, né? Um presidente que não aceita, que fala mal de quem é homossexual, que tem uma orientação diferente, um presidente misógino que critica mulher, como a gente viu no próprio debate. O debate da Band essa semana. Né? Exatamente, que um cara que flerta enfim, com golpe militar, um cara que está toda hora criando caso com outros poderes, entendeu? Acho que a gente tem que ter um respeito mútuo, tem que se colocar numa posição de magistrado como presidente. Tá, mas qual é a expectativa do senhor para as manifestações do 7 de setembro, que são estimuladas pelo Bolsonaro? Segundo ele, vai ser o último 7 de setembro, né? O 7 de setembro é uma data que a gente tem que rememorar qual é realmente
o que é que tem imbuído nela, né? Qual é a mensagem que a gente quer ter, né? Se a gente quer realmente um país dividido ou se a gente quer amar a nossa bandeira. A bandeira não é pertencente a ninguém, a bandeira do Brasil é dos brasileiros. Eu acho que a gente tem que colocar na cabeça isso, o que a gente passou para se tornar independente, para se tornar um país altivo, um país que é admirado por todos, um país que sempre teve um respeito internacional. Eu acho que independente do que seja estimulado para lá e cá, faça sua manifestação política, peça o voto para o seu candidato, use o seu bottom, mas não precisa agredir ninguém, não precisa dizer que vai ter golpe, não precisa flertar com atos institucionais, não precisa pedir que se acabe poderes. Eu acho que tudo parte de uma evolução pessoal e racional. Democracia em primeiro lugar. Eu acho que pessoas morreram para que a gente pudesse estar aqui, Diógenes, discutindo sobre essa situação. O senhor acredita que o resultado das urnas vai ser respeitado? Tem que ser respeitado. Quem for eleito ou reeleito vai tomar posse. Esse tipo de discussão não deve nem ser levado a sério. Deve nem ser levado a sério. Tem muita gente com medo, viu, candidato? Mas não existe. As urnas e a maioria é soberano, sempre. O próprio presidente foi eleito por essa modalidade. Quantos anos ele passou? 30 anos sendo deputado federal? 28 anos. 28 anos e quanto tempo? Desde 94 que existem as urnas eletrônicas, desde 94 que ele é eleito, ele tem essa dúvida, entendeu? Quanto que seria... Isso tudo, no meu ponto de vista, é para desvirtuar, de certa forma... crises internas, né? Então você acaba desviando para outra coisa. Falar de impressão de urna, como é que a gente ia conseguir mobilizar 160 milhões de papéis para contabilizar, saber quem votou em quem? Que atraso é esse? A gente tem que evoluir, tecnologia é para isso. É normal, né? Uma pessoa que não é contra a ciência, é contra a vacina, né? Então, eu acho que talvez é tudo desvio de foco para tirar o foco da questão dos filhos, que comprou uma mansão com 6 milhões de reais, daquele desvio de foco em relação ao Centrão, que está dominando o governo enquanto ele está fazendo motociata. Acho que tudo isso é desvio de foco. Caso seja eleito senador, qual será a sua principal bandeira na chamada Alta Câmara de Brasília? É importante. Eu acho que o nosso mandato como deputado federal, ele tem essa defesa dessas bandeiras, né? A educação, do nosso ponto de vista, é a principal forma de mudança de uma sociedade, né? A gente tem uma sociedade realmente educada, com educação de qualidade integral para nossos jovens, para as nossas crianças. Eu acho que tudo parte de um entendimento realmente de um investimento maciço em educação, né? A dificuldade que a gente vê é que alguns governantes sabem que a política educacional ela gera resultado a médio e longo prazo, então é difícil você ter um governante que tenha essa preocupação com a educação, né? A gente sabe que países historicamente eram agrários e se tornaram potências mundiais graças à educação. Eu acho que é uma bandeira primordial, tanto que eu faço parte da Comissão de Educação desde o primeiro dia que eu pisei na Câmara. E, além disso, obviamente, a gente fez também alguns compromissos públicos em relação a essa nossa campanha de Senado, né? Enquanto um agride o outro, né? O pessoal ali tá aquelas rixas indo para coisas pequenas, a gente vai para o macro, onde justamente a gente faz compromissos públicos em relação ao nosso mandato como senador, que é o RN 2030, né? Que é justamente o período que vai se terminar um mandato de um senador. Então, são pautas prioritárias, né? São 10 pontos que nós já analisamos junto com a nossa equipe. São bandeiras importantes que muitas das vezes são deixadas de lado, como, por exemplo, a saúde mental das pessoas. Durante esse período de pandemia, as mulheres e jovens, principalmente, passaram por um problema sério em relação ao equilíbrio emocional, a debater sobre depressão, sobre suicídio, sobre toque, sobre déficit de atenção. As pessoas... Violência doméstica. Totalmente. Também. Inclusive, são legislações que a gente conseguiu colocar para frente. A gente tem, inclusive, uma alteração da Lei Maria da Penha sobre a questão da agressão doméstica, violência doméstica, onde o agressor que agrediu a mulher, que acha que é dono da mulher, porque a mulher estava mal vestida, porque estava bem vestida, porque a comida estava fria, e agride a mulher dentro de casa, acha que é dono dela. Quem vai pagar esses custos médicos é o agressor, é o bolso que dói dele. Então a gente fez isso, já é uma lei que nós criamos, lei de nossa autoria. E os compromissos, voltando ao nosso compromisso, além disso, também tem a questão da bandeira animal, tem a questão da não retirada de direitos, nenhum direito a menos, pelo contrário, vamos ampliar os direitos. Obviamente que sempre pensando na economia é importante, mas as pessoas merecem ser tratadas e terem os seus direitos preservados. A questão também de que a gente possa discutir sobre parcerias com os municípios, com os estados, acho que é importante, com as câmaras de vereador. E nesse ponto é interessante, tem uma pergunta aqui, o senhor se considera um municipalista, por quê? Porque, apesar da gente estar lá em Brasília ser longe, mas o deputado federal... ele tem que estar em contato com as suas bases, não base política de quem vota em você, mas ir no município, saber quais são as dificuldades que o município enfrenta, saber, por exemplo,
por exemplo, lá ali em Baía Formosa, se você for em Baía Formosa, tem um problema sério de inundações. Tem um problema sério de acesso à água, por incrível que pareça. Se você for no Alto Oeste, tem um campo de exploração em relação à questão do ecoturismo, que é absurdo e ninguém coloca em prática. Tem diversas bandeiras que precisam ser defendidas desde que você vá ao local para saber. Uma coisa é alguém lhe trazer. Isso vai ser uma coisa que o senhor Exatamente. vai ter atenção. O Geoparque do Seridó, que é um negócio incrível, que tem um potencial turístico absurdo. O INSI, recentemente, foi a Serra Corá. São belíssimo. 11 ou 12 municípios. O pessoal lá está animado com isso, viu? 11 ou 12 municípios que precisam ter essa atenção. A própria questão da dificuldade de recursos hídricos, que ainda existe muito no estado do Rio Grande do Norte. Acho que tudo isso passa de um contato que você tem direto com a população. E o Rio Grande do Norte é tão maravilhoso, viajar pelo estado é tão bacana. A gente faz muitas amizades e, principalmente, a gente conhece a beleza que o Rio Grande do Norte tem. Eu sou um deputado municipalista, sempre fui. Não tenho enfado para viajar. As pessoas sabem que eu sou presente. Eu moro em Brasília, eu passo 3 dias em Brasília, mas fico agoniado para voltar para o Rio Grande do Norte, para voltar para cá, todo final de semana no interior do estado, porque eu acho que um parlamentar tem que estar em consonância com os munícipes. Para encerrar, o que esperar da parceria Lula e Alckmin em Brasília? Olha, as pessoas tentam colocar intriga entre os dois, até como tentam colocar... Já tentaram colocar intriga com os dois, assim como tentaram colocar intriga entre eu e a governadora, que não existe isso. Mas eu acho que é uma parceria que do meu ponto de vista, muito bem pensada estrategicamente, do meu ponto de vista, porque você consegue trazer potencialidades que ambos têm e tentar suprir a carência de que ambos têm, politicamente falando. A gente sabe da dificuldade que existe da penetração do próprio presidente Lula em relação ao empresariado, ao Centro-Sul, ao agro, à discussão com o empresariado. E é onde o próprio Alckmin consegue penetrar com certa facilidade, né? Assim como o Alckmin também não tem penetração no Nordeste, por exemplo, nas camadas sociais mais baixas. Então, acho que foi unir o útil ao agradável, a mão e a luva. Mas um falou mal do outro muitas vezes e pesadamente. Isso. Inclusive foram adversários numa campanha presidencial, né? Isso está superado? Tudo isso está superado? Eu sinto que sim. Eu acho que, como eu disse, existem evoluções e existem conveniências. Tem pessoas que fazem política base da conveniência, tem pessoas que fazem política depois que partem de uma evolução, né? Eu acho que ambos foram muito, do meu ponto de vista, foram muito elegantes, foram muito... pensaram muito no Brasil, de certa forma, né? Que eu acho que a gente tem, quando se junta, né? Mesmo os antagônicos, né? Para combater realmente aqueles que querem destruir nosso país, eu acho que é benéfico, sabe? Eu acho que se supre esses obstáculos. No eventual governo Lula, ele vai ter um papel ou vai ser vice-vice? Não, acho que não. Acho que o presidente Lula nunca, tradicionalmente, ele nunca fez isso. Acho que pelo contrário, com o Alencar, ele trouxe Alencar para participar do debate, trouxe Alencar para participar também das composições, para participar do gerenciamento do governo. Eu acho que tudo isso parte de um entendimento que o presidente Lula, do meu ponto de vista, ele sabe fazer, de certa forma, trazer para dentro essa participação. Eu tenho mais um tempinho e vou perguntar. A gente está um pouco mais de 30 dias, né, do pleito, da votação do primeiro turno. E eu lhe pergunto, o senhor está no terceiro lugar nas pesquisas de opinião. Isso coloca mais pressão na sua campanha, nessa reta final aí de campanha? Tem tempo aí para o senhor acredita? Claro que acredita, porque está fazendo campanha, porque acredita na virada. Mas coloca mais pressão na sua campanha o resultado das pesquisas? Tem pesquisa para todo gosto, né? Pesquisa para todo gosto. Mas o que a gente tem visto realmente... Dizem que até para todo gasto, né? Todo gosto, todo gasto. Mais ou menos isso. Mas o que a gente acompanha, na verdade, é o data-povo, né? O famoso data-povo. Não os cantos que a gente vai geralmente para o povo. A gente não traz o povo para dentro de uma sala fechada, controlada pelo diretor político, pelo mestre político ali, pela liderança política, né? O Senado é um voto completamente diferenciado. O voto de presidente é paixão. O voto de deputado federal e estadual é aquele que fez alguma coisa pela sua rua, cavou um poço, ajudou numa cirurgia, fez uma política pública, etc. O voto para governo de estado é um voto homologatório. Você está achando bem ou não está acompanhando, está achando que é negativo. Então, e o voto para o Senado é aquele voto mais livre. É um voto que se decide ali 25, 20 dias antes da eleição. E por que votar em Rafael Mota? Além de tudo, só para um detalhe. O que tem de detalhe nessa parte técnica é porque a nossa rejeição é muito baixa e, ao mesmo tempo, existem muitos indecisos. As pessoas vão procurar agora e
pela rede social. E votar em Rafael Mota, votar tendo a certeza que Rafael Mota vai fazer um trabalho sempre em defesa do trabalhador, do aposentado, vai atender as expectativas do Estado do Rio Grande do Norte. E é a juventude, né? É a vez da juventude ocupar esses espaços políticos de discussão, principalmente atendendo à expectativa da maioria da população do Rio Grande do Norte. É isso, eu queria agradecer a participação de Rafael Mota, ele que é candidato do PSB ao Senado da República. Ele encerra essa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. A partir do próximo mês, aliás, já estamos em setembro, né? Nesse mês de setembro a gente vai iniciar a série com os candidatos ao governo do Estado, os principais candidatos ao governo do Estado. Obrigado, Rafael, por sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Diógenes, é um prazer estar aqui sempre. Obrigado. É isso aí. Você pode conferir também o conteúdo dessa entrevista nas plataformas de podcast, Deezer, Apple e também Spotify. E também acessar o portal dido.com e também o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até o próximo programa.